Pessoal, agora nós vamos fazer um outro trabalho que seriam os animais de quatro patas, que favorece assim o uso em diversos animais. O princípio é o mesmo. Eu vou pegar uma bola de argila, vou modelar essa bola. A diferença agora é que eu vou rolar essa bola sobre a tábua. E formar um cilindro que lembra um pouquinho um croquete. Tá? Essa forma eu vou conseguir exatamente deslizando a argila sobre a madeira. A diferença agora é que eu vou usar esse palito, essa faquinha, qualquer outro objeto, né? Lembrando que a gente está trabalhando com criança, é interessante evitar um material mais cortante, mas espátulas sempre são interessantes. Eu vou cortar as duas extremidades desse cilindro, nesse sentido, com um corte, nesse caso aqui, de mais ou menos 1 centímetro a 2 centímetros. Na mesma direção, eu vou recorrer à outra extremidade desse cilindro. Então eu fiz 2 cortes. Esses 2 cortes vão me oferecer exatamente o recurso, a possibilidade de fazer as 4 pernas desse animal de 4 patas. Então eu vou deslocar a argila para baixo. Nesse sentido, segurando aqui o corpinho. E vou fazer algo parecido com um banquinho. Mas vejam só, o que vai determinar agora a continuidade desse trabalho é exatamente que animal que eu quero fazer. Eu posso fazer um porquinho, eu posso fazer uma vaquinha, eu posso fazer até um dinossauro, como esse daqui, usando o mesmo princípio. No caso, aqui eu vou fazer esse porquinho. O que eu vou fazer? Vou fazer uma outra bolinha que seja proporcional à cabeça desse animal. E vou fazer algo agora que é muito importante nesse trabalho. Quando eu uno uma parte na outra, que não foi no caso da primeira situação lá daquela galinha, eu tenho que tomar muito cuidado de riscar com certa profundidade todo o contorno da união dessas duas partes agora, que é a bola e o corpinho. Esses riscos fazem com que essa peça fique realmente unida. Porque se eu só apenas colocar, o que é muito frequente, depois de secar essa peça, ela vai desmontar. É um erro que eu percebo muito nesses trabalhos escolares. Além de eu riscar, eu posso eventualmente até acrescentar mais argila, um pouquinho mais de argila, como se eu estivesse fundindo essas duas partes, ou até costurando essas duas partes. Assim eu posso dar um formato, no caso aqui de um focinho de um porquinho, e modelando. Se eu for acrescentar a orelhinha, que vai ser um objeto, então um pedaço que eu vou acrescentar, eu posso fazer um furinho também, vou fazer um risquinho e acrescentar a outra parte. Sempre tendo cuidado de unir ou até riscar se for necessário, para que eu possa realmente ter uma união perfeita. No caso aqui, se fosse ainda essa vaquinha, eu poderia ainda acrescentar o chifrinho, fazendo esse furinho ou dando esses risquinhos. Sempre tendo cuidado de alisar, para que depois de seca a peça, ela não venha a desmontar. E aí o acabamento
segue o mesmo princípio, alisando, alisando. Logicamente, a peça ela vai obedecer muito uma característica de cada um. Algumas peças vão ficar mais gordas, outras peças mais magras, que é muito interessante ver que uma mesma peça pode oferecer acabamentos totalmente diferenciados. Aqui também eu posso fazer furinhos superficiais para sinalizar a boquinha, mas muita coisa eu posso desenvolver na própria pintura, né? Então nesse caso aqui, olhinho, por exemplo, mesmo o tracinho da boca foi feito anteriormente, mas foi acentuado com a pintura, tá? Então isso é uma característica que a gente acaba desenvolvendo no próprio trabalho, ok?